Olá, pessoal do sexto ano, eu sou a professora Bárbara, de Educação Ambiental do Colégio Universo. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai ter mais uma aula sobre conteúdo novo, mas antes eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a atividade que eu deixei no vídeo passado, da aula de revisão, que a gente falou um pouco sobre o que a gente conversou em sala, de meio ambiente, fauna, flora, biodiversidade, conservação e outros conteúdos que nós trabalhamos em sala. No final do vídeo, eu deixei duas questões para vocês refletirem e responderem em casa. A primeira era de que forma o meio ambiente está presente na vida humana. E eu queria que vocês pensassem em alguns aspectos. Não precisa pensar só nisso. Vocês podem pensar além deles. Mas eu gostaria que vocês pensassem principalmente nesses aspectos que eu vou falar. Então, o primeiro é que nós, seres humanos, somos parte da fauna. Então, dessa forma, nós somos parte do meio ambiente. Então, essa é a primeira forma de que a gente consegue ver o meio ambiente na nossa vida. Nós somos parte do meio ambiente. Nós somos fauna. Além disso, muita gente tem um pet em casa, tem um gato, um cachorro, um animal de estimação. Muita gente tem um quintal, um jardim em casa, então tem plantas, tem flores. Muita gente tem pé de alguma fruta. Então você também consegue ver o meio ambiente na nossa vida dessa forma. Além disso, na produção, nos bens de consumo que a gente consegue retirar do meio ambiente. Como assim? As nossas comidas, a nossa alimentação, né, em geral, comidas e bebidas, nós tiramos do meio ambiente, na grande maioria. Água, que é fundamental na nossa vida, que vai ser o tema do próximo vídeo. A água é fundamental na nossa vida, nós retiramos do meio ambiente. Além disso, material para produzir lápis, para produzir móveis, para produzir nossas roupas, porque as roupas de seda, a seda ela é produzida pelo bicho da seda. Então, o tecido da seda é animal, ele vem de um animal, né? O algodão, ele é de uma planta. Então, o que a gente veste, muitas vezes é tirado da natureza, entre outros fatores. Os remédios que a gente consome tem algum princípio ativo em geral da natureza. Então, tudo que a gente tem na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente consegue relacionar com o meio ambiente. Eu gostaria que vocês tivessem pensado dessa forma. Vocês podem pensar em outros exemplos, eu dei alguns aqui, mas vocês podem pensar em outros. E lembrem desses que eu comentei. A segunda questão é para vocês falarem sobre a fauna que vocês estão encontrando no dia a dia, ou seja, na casa de vocês, na casa que vocês estão. Sobre essa fauna, o que é que a gente pode falar? Tenho certeza que mesmo que você more em apartamento, eu sei que tem gente que mora em apartamento, tem gente que mora em casa, tem gente que tem quintal, tem gente que mora em casa, mas não tem quintal. Então, mesmo que você more num apartamento que você não tenha um quintal, você consegue encontrar uma formiga na sua casa, um inseto, um besouro. Na minha casa tem quintal, então eu encontro borboleta, formiga, minhoca, besouro, inseto, diversos animais. E eu queria que vocês pensassem na casa de vocês, no ambiente que vocês estão, quais animais que vocês conseguem encontrar aí. Eu espero que tenha sido tranquilo para fazer. Qualquer dúvida eu estou à disposição, é só mandar. E agora a gente vai começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre florestas. Eu coloquei aqui uma imagem de uma floresta bem típica, que é uma das primeiras imagens que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em floresta, né? Essa imagem bem clássica da floresta verdinha, com plantas altas, enfim. Mas a gente vai ver que existem outras com outras características. Eu coloquei algumas informações para tentar definir florestas, mas o termo florestas, a floresta, ela tem uma definição muito ampla. Eu trouxe aqui uma coisa mais sintetizada para ajudar vocês a entenderem. A floresta a gente pode considerar como uma grande área, um grande espaço, com a presença de muitas árvores, de muitas plantas, formada por fauna e flora específica, por animais e vegetação específica do ambiente. Específica de acordo com o quê? De acordo com a temperatura, de acordo com a umidade do local, de acordo com a quantidade de chuvas que tem nesse local, de acordo com a sua localização geográfica no mundo, se ele está no polo, se ele está numa zona tropical, como o Brasil, numa zona temperada, mais fria. Então, tudo isso vai influenciar no tipo de vegetação, no tipo de fauna, no tipo de floresta em geral que a gente vai encontrar. Coloquei um balãozinho ali embaixo, só a nível de curiosidade, de que o dia 21 de março ele é considerado mundialmente como o Dia das Florestas, Dia Internacional das Florestas. Sobre as florestas ainda, eu coloquei aqui 3 imagens para vocês observarem as diferenças. Na primeira imagem, a gente pode ver que é uma floresta
com neve, então é de uma localidade fria. Nessa floresta, ela tem o predomínio de uma planta específica, de um tipo de planta específica. Não sei se vocês conseguem observar isso, mas essa floresta é chamada de floresta de coníferas. Essa floresta de coníferas, a predominância de plantas dela é aquelas plantas assim, de árvore de Natal. Inclusive, ela é muito usada como árvore de Natal. É a floresta de coníferas. Então, a gente tem uma vegetação característica, uma temperatura e uma fauna muito característica também, que é totalmente diferente daquela imagem que a gente tem de início de uma floresta. Embaixo, na segunda imagem, a primeira imagem de baixo, na verdade, desculpa, é de uma floresta mais típica, mais trivial, mais do que vem à nossa mente quando a gente pensa em floresta. A floresta toda verdinha, mais parecida com a Amazônia, com a Mata Atlântica, mais parecida com o que a gente está acostumado. Mas para vocês verem que não é o único tipo, ela é também um tipo de floresta. E a terceira, que é a segunda imagem de baixo, é de uma floresta temperada. Como vocês podem ver, a primeira diferença que a gente pode observar é nas cores das plantas. Então aqui a gente consegue uma tonalidade, essa floresta tem uma tonalidade muito mais alaranjada, amarelada do que as outras. Então eu coloquei essas três imagens de propósito para vocês conseguirem observar que existem diferentes tipos de floresta. Não é porque essa primeira imagem e a última imagem não são a típica que a gente conhece, com plantas bem verdinhas, ambiente bem específico, que elas não são florestas. Elas são florestas e elas têm a sua grande importância. Ela tem a sua fauna, a sua flora, a sua temperatura, o seu clima, o seu nível de chuva, tudo muito específico, mas desculpa, mas ela é floresta. Eu coloquei aqui que as florestas elas são distribuídas por todo o planeta. A gente não vai encontrar no mundo todo, mas em todas as partes do mundo, em diferentes regiões do mundo, em regiões mais frias, como a gente pode ver aqui, em regiões mais quentes, como o Brasil. Então, em diferentes regiões do mundo, a gente vai encontrar florestas. Apresentam características diferentes entre si, que aí isso salienta o que eu já falei para vocês sobre essas três imagens, né? Que elas apresentam características diferentes. O que a gente pode destacar em primeiro lugar aqui é a temperatura, com certeza. E eu coloquei alguns aspectos da importância das florestas. São os únicos? Não. Existem muitos outros aspectos aos quais a floresta é importante. Aspectos que falam da importância das florestas, elas são fundamentais. Eu coloquei alguns aqui só para ilustrar para vocês, mas existem outros, só para deixar claro. O primeiro que eu coloquei foi a produção de oxigênio. As florestas, como ela tem uma vegetação muito grande, elas produzem muito oxigênio. Então, muita gente até considera a Amazônia como o pulmão do mundo, que não é verdade. Apesar da Amazônia ter muitas plantas e ter muita planta produzindo oxigênio, ela também usa muito oxigênio. Então, ela não pode ser considerada o pulmão do mundo. Mas, ainda que ela use muito oxigênio, ela ainda produz oxigênio. Então, essa é uma das importâncias das florestas, a produção de oxigênio pelas plantas. É o abrigo de fauna e flora, o abrigo e o habitat de fauna e flora. Então, esse ambiente de floresta é o ambiente em que a gente pode encontrar fauna e flora muito diversa e muito grande, uma quantidade muito grande de vegetação e de animais. Por isso que a gente diz que é abrigo e habitat. Fonte de matéria-prima para o ser humano. Para quê? Para tudo. Para absolutamente tudo. É a fonte de matéria-prima para o que a gente come, para o que a gente veste, para o que a gente usa como móvel, como roupa, como tudo. Então, é repetitivo falar disso sempre, mas é porque é fundamental. Essa é uma das importâncias das florestas que estão mais presentes na nossa vida, que a gente consegue observar. Né? A produção de materiais a partir da matéria-prima que a gente pega da natureza. Então, tudo na nossa vida a gente pega da natureza. Essa com certeza é uma das importâncias da floresta. Depois eu coloquei o turismo. Hoje em dia existe o turismo ecológico, que é mais voltado a esse ambiente natural. Muitas pessoas hoje em dia têm feito uso desse turismo, tem dado muita importância, então ele tem crescido cada vez mais. E as florestas elas fazem parte desse ecoturismo, desse turismo ecológico. Tem sido um local de visitação, um local de apreciação. Por isso que eu coloquei aqui. E o último, a regulação do clima. Por quê? As florestas, o ambiente de florestas com muitas plantas vai melhorar o ar, vai aumentar o nível de chuvas, vai fazer com que a temperatura diminua, então a regulação do clima pelas florestas é fundamental. E muita gente não percebe, mas sem as florestas, o nível de chuvas diminui, o clima vai ficar mais quente, então tudo isso vai piorar.
Nessa imagem eu coloquei aqui, antes que vocês se assustem, só para alertar quanto à questão do desmatamento. Aqui é a floresta amazônica, na região norte do país, do Brasil. Eu coloquei 4 setinhas para vocês verem os estados mais afetados. Roraima, Pará, Mato Grosso e Rondônia são os estados que estão mais escurinhos e que têm mais pontinhos vermelhos. A gente tem também no Acre, no Amazonas, um pouquinho no Amapá, mas em geral, mais em Roraima, Pará, Mato Grosso e Rondônia são os locais que estão mais escuros e têm mais pontinhos vermelhos. Esses pontinhos vermelhos dentro do espaço do estado representam pontos de desmatamento. Então, essas 4 setinhas estão indicando para esses estados que eu falei, esses 4 estados principais que eu falei para vocês, e esses pontinhos vermelhos indicam os pontos de desmatamento. Isso é um mapa do ano passado, de 2019. E o outro que eu coloquei aqui é para vocês observarem a questão da Mata Atlântica, agora que é no litoral do Brasil. No primeiro mapa, vocês conseguem ver a área inicial. No primeiro momento, assim, em 1500, na época da chegada dos portugueses no Brasil, em 1500, a gente está em 2020, essa área de Mata Atlântica era toda essa cobertura verde pintadinha no mapa. Então, essa parte verde que está pintada dentro do primeiro mapa era o que a gente tinha de Mata Atlântica. No segundo mapa, a gente só vê praticamente uma linha verde. É o que a gente tem hoje de Mata Atlântica, na verdade, em 2018, perdão. Era o que a gente tinha em 2018. Então, a área que a gente tinha de Mata Atlântica, que é uma floresta, para o que a gente tem hoje, diminuiu muito. Era isso que eu queria mostrar para vocês, ilustrar para vocês terem uma noção de quão forte é o desmatamento nessas florestas. Então, eu coloquei aqui alguns problemas das florestas. O primeiro, com certeza, não tinha como ser outro, é o desmatamento. Então, muitas das nossas florestas, mas não só as nossas, as do mundo todo, elas têm sido extremamente devastadas e desmatadas, além de queimadas, né, que é o segundo tópico, tanto desmatada para pegar a sua matéria-prima, quanto para fazer espaço, área para a criação de gado, quanto para a plantação de alguma cultura, planta, né? Então, queimadas também acontecem bastante de forma ilegal. Existem, inclusive, algumas florestas, algumas regiões que elas sofrem queimadas naturais, mas essas queimadas que eu coloquei aqui são as queimadas feitas pelo homem, que acabam com a fauna, com a flora, com o habitat, prejudicam o solo, o ar, tudo. Então, são 2 problemas importantes porque são muito frequentes. O terceiro é a exploração de fauna e flora. Eu falei para vocês naquele slide que tinha 3 imagens de florestas, uma em cima e 2 embaixo, que era a com neve, a típica, bem verdinha, e a mais amarelada. Aquelas florestas ali eu queria que vocês lembrassem da primeira. Por quê? Exploração de flora. Lembra que eu falei para vocês que é a floresta de coníferas, que as plantas são em formato de cone e que são usadas como árvore de Natal? Então, essa é uma forma de exploração de flora. É usar aquelas árvores como árvore de Natal. E isso é um costume muito frequente deles, é um hábito, é uma tradição deles. Além disso, a exploração de outros recursos, como minério, como pedras preciosas, minério, ferro, enfim. E outros produtos, outros materiais. E o aumento da temperatura, que hoje em dia está muito forte. Não sei se vocês já ouviram falar em aquecimento global, mas a temperatura tem aumentado e isso tem prejudicado bastante as florestas também. Todo mundo e também as florestas. Por fim, eu queria falar com vocês sobre como proteger, como conservar as florestas que a gente tem pelo mundo todo. Eu falei um pouquinho com vocês nas últimas aulas sobre conservação, sobre preservação, sustentabilidade, e hoje eu queria conversar sobre como proteger essas florestas. Depois de a gente ver o que é a floresta, qual a sua importância, a sua distribuição, seus tipos, como proteger esse ambiente que é tão rico em fauna, tão rico em flora, e tão importante para a vida na Terra, para a vida das pessoas, para a vida de todos. Primeiro eu coloquei evitar o desmatamento, né, que é fundamental, porque a gente viu que as áreas de floresta estão diminuindo, o desmatamento tem sido muito frequente, né? Como eu mostrei para vocês naquele mapa da Mata Atlântica, que em 1500 ela tinha uma cobertura de 100% e hoje tem menos de 10%, em 2018, na verdade, tem menos de 10% de cobertura. Então, esse dado ele pode variar um pouco, mas por aí, é mais ou menos isso, não varia tanto assim.
Então, evitar o desmatamento para que outras florestas, outras matas não cheguem ao ponto que chegou a nossa Mata Atlântica. Além disso, incentivar o reflorestamento, que é um tópico que está muito interligado com o primeiro. Por quê? A gente precisa evitar o desmatamento e incentivar o reflorestamento de áreas que já foram desmatadas, de áreas que já foram devastadas, de áreas que já foram queimadas. Então, os dois caminham juntos, evitar o desmatamento e incentivar o reflorestamento. O terceiro é proibir a caça excessiva. Muitas espécies, por diversos motivos, elas estão perdendo sua casa, seu habitat. Então, proibir a caça excessiva e irresponsável de algumas espécies para que elas não entrem em perigo de extinção, em risco de extinção. Além de fiscalizar a exploração de flora e outros recursos. Eu falei para vocês naquele slide que tinha 3 imagens de florestas diferentes, uma em cima e 2 embaixo. A de cima era a floresta de coníferas que eu falei, de plantas em formato de cone, que são as plantas usadas pelas pessoas do local como árvore de Natal. Então, fiscalizar a exploração dessa flora para que não seja uma exploração excessiva, para que não seja devastador. Então, fiscalizar a extração dessa vegetação para o uso da árvore de Natal. Até porque hoje em dia existem muitas árvores sintéticas que a gente pode usar para fazer de árvore de Natal. E por último, punir as pessoas que descumpram medidas de proteção, porque não adianta a gente reflorestar e deixar as pessoas desmatando. Então precisa existir punição. Essas foram algumas medidas que eu coloquei de formas para preservar essas florestas. Existem muitas outras, como vocês sabem, vocês podem pensar em algumas outras, mas essas são algumas que eu coloquei só para vocês terem uma noção, só para ilustrar para vocês. Era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição.